Chegamos ao momento da pregação da palavra de Deus e vamos abrir a escritura no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. E vamos ler entre os versículos 7 a 14. Efésios 5, dos versículos 7 a 14, diz assim a palavra de Deus: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Nós vamos pregar nesta noite sobre a lei de Deus, a santidade do viver diário, a terceira parte, como proceder diante dos adúlteros. Como proceder diante dos adúlteros. Irmãos, o adultério é um pecado terrível, porque é um grave delito contra a lei de Deus, além de ser uma perversão do amor conjugal. Ele é o responsável pela destruição das famílias. Ele começa no pensamento, no olhar, e depois de um período de gestação, como diz Tiago, ele dá à luz o pecado, que é exatamente quando você consuma aquilo que você cobiçou. E o pecado, uma vez consumado, Tiago diz, gera a morte. Famílias inteiras estão destruídas no planeta por causa do adultério. Casamentos desfeitos, pais separados, filhos nas drogas, as meninas na prostituição. A Escritura ordena aos crentes que jamais pratiquem esse tipo de pecado, porque o cristianismo, irmãos, é a religião do amor divino. E esse amor divino é tipificado no casamento de Jesus com a igreja. Tipifica o amor conjugal. Então os crentes jamais poderão perverter, que é a principal pérola do cristianismo, que é o amor. Os crentes não vão poder perverter isso. Então a igreja deve viver em santidade tal, nessa área sexual, que os ímpios não tenham qualquer motivo, qualquer desconfiança que no arraial do Senhor esteja havendo um pecado dessa natureza. Mas, irmãos, aqui surge um problema. Os crentes, nós vivemos no meio de uma geração perversa, pervertida. No nosso trabalho, nós convivemos com adúlteros. Na nossa vizinhança, nós convivemos com adúlteros. Na escola, convivemos com adúlteros. No trabalho, na família, nós convivemos com adúlteros. Parentes não crentes nossos são adúlteros, vivem no adultério. Então, como é que nós, como crentes, devemos proceder com relação a esses? Essa é uma grande questão que a Escritura tem instrução para isso. Vamos nos afastar deles? Ignorá-los? Será essa a solução? Ou vamos manter comunhão com eles nesses assuntos? Tratar com ele nesses assuntos? Ouvir suas histórias? Ouvir suas peripécias? Dar gargalhadas aos adultérios que eles cometem? Como é que nós devemos proceder? Então, nesse texto, o apóstolo ele dá resposta a essas perguntas e questões, instruindo como nós cristãos devemos tratar quando estamos na presença de adúlteros, seja na família, seja no trabalho, na escola, na vizinhança, entre colegas, na escola, em todos os locais. Então, com esse título, como proceder diante dos adúlteros, nós vamos trazer 3 respostas a essa pergunta. Os irmãos podem, inclusive, acompanhar aqui na nossa na liturgia. Nós vamos dar as respostas às perguntas. Não comungar com os adultérios dos ímpios. A segunda resposta, mostrar aos adúlteros o nosso viver santo.
E a terceira resposta, chamar os adúlteros ao arrependimento. Essa é a nossa postura no tratamento com os adúlteros que estão no nosso círculo de influência, com os quais nós mantemos contato. Então, como proceder diante dos adúlteros? A primeira resposta que a Escritura dá é não comungar com os adultérios deles. Não comungar com os adultérios deles. A palavra de Deus nessa lição, ela nos apresenta duas situações. A primeira é a proibição de participar da prática do adultério. É a proibição óbvia, a primeira, óbvia. Não participar da prática do adultério. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Portanto, não sejais participantes com eles. A Escritura nos proíbe aqui, categoricamente, simplesmente, diretamente, que não participemos dos seus adultérios. Quando ela diz ser participante com eles, não sejam coparticipantes. Coparticipante. Quer dizer, está praticando o adultério do mesmo jeito que os ímpios fazem. Do mesmo jeito que os ímpios fazem. Não seja có. Se essas coisas, disse o apóstolo anteriormente, não podem sequer ser nomeadas pelos crentes, quanto mais praticadas. Quanto mais praticadas. Sequer podem ser nomeadas, quanto mais praticadas. Quanto prejuízo, irmãos, há quando um crente adultera com um incrédulo? É muito prejuízo. É um momento em que a luz dá as mãos com as trevas para pecar contra Deus. A luz dá as mãos às trevas para escarnecerem de Deus, para zombarem do seu santo nome. O crente e o ímpio em adultério. E o que quer dizer do adultério de um crente com outro crente? Ambos nascidos de novo, ambos com a palavra, ambos filhos de Deus, ambos templos do Espírito Santo. Como entender essa fusão ilícita de duas pessoas assim? Será que é possível imaginar o prejuízo desse nefasto enlace? Um enlace ilícito de dois santos. O crente não pode participar desse tipo de prática. Não pode ter o mesmo comportamento do ímpio, diz aqui o apóstolo categoricamente. E a segunda situação que a Escritura nos proíbe de participar é o de sermos cúmplices nessa prática do adultério. Versículos 11 e 12, ele disse assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. O cúmplice é aquele que participa do. Isso é um cúmplice. Ele participa do, ou ele sabe e ele apoia o. Esse é o cúmplice. O cúmplice é igualmente culpado diante de Deus, como se fosse o próprio adúltero. Porque ele também fica acusado de adultério, sendo-lhe imputada a mesma culpa, e ainda recebendo o mesmo castigo eterno do adúltero. A carta aos Efésios chama essa cumplicidade de obras infrutíferas. Versículo 11 ele diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas. São obras totalmente reprovadas por Deus, condenadas por Deus, das quais o crente deve estar distanciado com a maior firmeza e convicção. Distante, distante, distante. Se o crente, irmãos, é aquele que manifesta os frutos do Espírito, como é que ele vai agora manifestar os frutos das trevas? As obras infrutíferas das trevas. Frutos do Espírito e frutos das trevas seria o oposto, o antônimo. Então é um paradoxo se isso pudesse acontecer. O crente está associado às obras infrutíferas do reino das trevas, que é o reino da condenação eterna, viu? É o reino da condenação eterna. E ainda no final do versículo 11, o apóstolo avisa aos crentes da responsabilidade deles, que a responsabilidade deles não é apenas abster-se de praticar o adultério, mas também de reprovar essas práticas. Antes, porém, ele diz aqui no final do versículo 11, antes, porém, reprovai-as.
O crente não pode apenas dizer: não pratico adultério, não me envolvo numa relação apodrecida dessa, estou muito distante, graças a Deus, eu vivo em santidade. Graças a Deus mesmo. Mas ele também deverá reprovar, irmãos, o adultério e suas práticas. Ele não pode simplesmente ficar: eu não faço, cada um dará contas de si mesmo a Deus, então cada um que se vire. Negativo. Essa postura não pode ser do crente. O apóstolo diz categoricamente: vocês são obrigados a reprovar essas práticas. São obrigados a reprovar. Mateus capítulo 14, nós temos um exemplo público de reprovação dessas coisas. Mateus capítulo 14, diz assim a Escritura, a partir do versículo 1 até o 5. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: este é João Batista. Todo assustado, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Cheio de superstição, tetrarca Herodes, aquele que mandou matar João Batista. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o meteram no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Ele estava em conluio com Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Versículo 4: pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Não te é lícito possuí-la. O que é que João está fazendo aqui? Reprovando as obras infrutíferas das trevas. João reprovou. Era o rei de Israel, Herodes, na época. A nação era teocrática. Deus era o dono da nação, a nação era santa. O governador obrigatoriamente tinha que ter compromisso com Deus, na pureza, na guarda da lei. E João Batista, com toda a autoridade, foi a ele e disse: você está completamente errado, porque você está possuindo a mulher do seu irmão. Você é um transgressor do 7º mandamento. Disse isso a ele com o dedo em riste, reprovou publicamente. João Batista reprovava, irmãos, as obras infrutíferas. Assim também será com você, meu irmão. Sofrerá terríveis males de repressão, de vingança, porque João Batista, por ter dito isso, ele foi degolado no cárcere. Perdeu a vida. Ele não perdeu a reputação, não perdeu dinheiro, não perdeu família. Ele perdeu foi a própria vida. A vida que nós só temos uma, nunca mais voltaremos para cá. E ele perdeu a vida, mas ele reprovou, como mandou o seu Senhor. Vocês precisam reprovar as obras infrutíferas das trevas. Então, conosco, irmãos, vai ser da mesma forma. Nós vamos sofrer terríveis consequências e reprovações, perda de amizades e parentes ao obedecermos a palavra de Deus no tocante a esse assunto. E como hoje a maioria das pessoas vive no adultério, você vai perder a maioria das suas amizades, se você for obedecer a palavra de Deus nesse tocante. E é para obedecer. Você vai perder a maioria dos seus amigos, fique certo disso. Seja de pessoas de fora, seja de pessoas da família, quando você as reprovar por causa da transgressão do 7º mandamento em que vivem, como modo de vida. Como modo de vida. E essa proibição de ser cúmplice deve ser tal que sequer o crente deverá ouvir ou falar das tais práticas. Diz aqui o versículo 12. Porque o que eles fazem oculto só referia a vergonha. Então Paulo está dizendo: como é que você vai ficar ouvindo as histórias dos adultos? Como é que você fica ouvindo as histórias dos adultos, os detalhes? Foi assim, foi assim, foi assado. Isso é cumplicidade. É cumplicidade. Você está sendo cúmplice. A Escritura considera os pecados ocultos nessa área sexual tão imundos e asquerosos que a simples menção deles tem o poder de corromper moralmente e espiritualmente aquele que escuta. Por isso que a Escritura diz: eu não quero o meu povo santo ouvindo relatos das imundícias que os ímpios praticam em oculto, porque isso tem um poder corruptor tremendo. Corrompe a moral, corrompe os costumes e corrompe a vida espiritual. Não escuta. Extremo cuidado deve-se ter ao mencionar essas coisas.
A menção delas, irmãos, ela, se tiver de acontecer, deve acontecer no aconselhamento do líder espiritual, estritamente naquele clima de arrependimento, de lamento, para que o penitente ouça a instrução e abandone aquele pecado. Mas, noutras circunstâncias, negativo, irmãos, nenhuma referência devemos fazer. Trazendo uma aplicação para a nossa realidade, eu pergunto a você: você é bem convicto de que não pode participar com os incrédulos da prática sexual ilícita? Você é bem consciente de que não pode compactuar com os adúlteros nas suas práticas, mas deve reprová-las? Eu sei que você não é adúltero, eu sei disso. Mas você reprova o adultério nos seus colegas de trabalho? Você reprova o adultério nos seus colegas de faculdade? Nos seus colegas de escola? Você reprova o adultério nas pessoas da sua família? Você reprova? Você está disposto a perder amigos, parentes, patrões, empregados de primeira, meu gerente de confiança, por obedecer a Deus no tocante a reprovar essas práticas? Não comungar com os adultérios dos ímpios, pois é a ordem do Senhor. Não participem, não sejam cúmplices, reprovem essas obras. Essa é a primeira lição. Essa é a primeira lição. Tem uma segunda lição. Como proceder diante dos adúlteros? Em primeiro lugar, não comungar com os adultérios deles. Segunda lição, mostrar aos adúlteros o seu viver santo. Mostre aos adúlteros o seu viver santo. Isso tem um poder descomunal, e eu vou dizer por quê. Versículo 8 diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Esse contraste trevas-luz é um contraste poderoso demais. É um contraste tremendamente poderoso. Se você está na luz, então você não pode mais proceder como quando estava nas trevas. Não pode. É outra vida. Naquele tempo você tinha colegas de trabalho, de escola, de vizinhança, todos adúlteros. E você com eles. Você com eles. Tudo num coxo só, como se diz. Porém, ao deixar as trevas e vir para a luz, como foi o seu caso, tudo em você mudou. Mudou para melhor. Os seus colegas de trabalho, de família, de escola, de vizinhança, infelizmente continuam lá, nas trevas. Lá no domínio do pecado, lá no adultério. Agora, a Escritura não lhe manda que você se intrigue dos seus colegas de trabalho por serem adúlteros. Não se intrigue, não fique de mal, deixe de falar com seus colegas da escola, a vizinhança, com seus parentes que ainda não se converteram. A Escritura não manda você cortar relações com eles, mas a Escritura ordena que você agora seja luz no seu novo caminhar. Andai como filhos da luz. É como se ela estivesse dizendo assim: continue com os seus colegas, porque essa é a porta pela qual você poderá lhes falar da palavra de Deus. Continue com eles. O que você deixou foi a comunhão com eles nas orgias, nos bacanais, nas baladas noitadas, nos adultérios, nos papos obscenos. O que você deixou foi isso. Cortar os laços de coleguismo com eles não está ordenado na Escritura. Está quando se trata de crentes que vivem no pecado. Com eles você não deve ter comunhão, sequer sentar para tomar um cafezinho. Mas com os ímpios, aos quais você prega, o laço de coleguismo pode ser mantido, sim. 1 Coríntios capítulo 5, abra a Escritura e você vai ver que isso é verdade. 1 Coríntios capítulo 5,
a partir do versículo 9, esse é o texto que Paulo está tratando do adultério que estava havendo na igreja de Corinto, e a partir do versículo 9, já tendo dado as instruções de como tratar o caso, ele disse assim, nos finalmente, já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Veja, à primeira vista você pode imaginar, então, eu não posso ter nenhum tipo de sociedade com os impuros, não posso ter amizade com os impuros. Impuro é na área sexual, que é o contexto do capítulo 5. Não posso ter nenhuma associação com pessoas que vivam no adultério. Você pode imaginar assim, mas não é isso que o apóstolo está dizendo. Já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me, versículo 10, com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Ele não está falando dos adúlteros do mundo, não. Ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Porque nesse caso a gente teria que sair do mundo. Mas estou agora referindo a outros, né? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, crente, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais, nem cite para tomar um cafezinho. Observe, irmãos, que a Escritura lhe permite ser colega de um ímpio. Lhe permite ser colega de um ímpio, a fim de lhe pregar a palavra e lhe mostrar o quê? A luz. Mas ela não permite que você viva de conluio com alguém que está em disciplina da igreja, porque essa pessoa certamente já está em disciplina, por conta da sua vida de pecados, e você precisa dar o gelo nela, para que ela sinta o peso do desprezo da igreja, da falta de comunhão. Mas com o ímpio não, porque se você não for se relacionar com os ímpios, você vai ter que sair desse mundo, e não é esse o objetivo. Por isso que Jesus disse em João 17, eu te peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então você precisa ter relação com essas pessoas, mesmo ímpias, porque como é que você vai se aproximar para pregar o evangelho a elas com a sua luz, elas que estão nas trevas, se você for intrigado delas? Elas vão dizer, você não fala comigo e agora vem falar da palavra de Deus a mim? Não é verdade? Então não é isso que o apóstolo recomenda. Ele recomenda, tenha comunhão, tenha contato, melhor dizendo, tenha contato com essas pessoas, porque é uma oportunidade de você pregar a palavra de Deus a elas. É fundamental, irmãos, manter a porta aberta com os antigos colegas a fim de se levar o evangelho. No versículo 9 de Efésios 5, está escrito assim, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Aqui a Escritura está ordenando que os crentes andem de acordo com a bondade, e repare, andem de acordo com a bondade, com a justiça e com a verdade. São três coisas que ele diz aqui. Nós crentes devemos andar de acordo com esses três critérios: bondade, justiça e verdade. É nisso que consiste andar na luz. O que é andar na luz? É andar de acordo com a bondade, com a justiça e com a verdade. O crente, vamos dizer, ouve a seguinte proposta: vamos ali fazer isso e isso. Você ouve uma proposta do tipo indecente, vamos ali fazer isso, isso e isso. Então o crente imediatamente deve trazer aqui a peneira para julgar essa proposta. E ele vai se perguntar, isso está de acordo com a bondade de Deus? Porque se eu ando na luz, o que eu vou fazer tem que estar de acordo com a bondade, com a verdade e com a justiça. Aí você pergunta, isso está de acordo com a bondade de Deus? Está de acordo com a justiça de Deus? Está de acordo com a verdade de Deus? Pergunte-se a si mesmo, pergunte isso. Se estiver, está. Então você ainda deverá analisar se lhe convém. Porque de todas as coisas listas que podemos fazer, pode ter alguma que não convém fazer. Como disse o apóstolo, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convém fazer. Ainda essa pergunta tem que ser feita, para que você haja de conformidade com a Escritura. Porém, meu irmão, se não estiver de acordo com a bondade, com a justiça e com a verdade, então você deve rejeitar a proposta sem pestanejar, sem vacilar. Você não pode dizer, eu vou pensar. Nunca diga isso, eu vou pensar para dar uma resposta. Diga logo, não, no ato, na bucha, como se diz. Seja convicto. Não vou, sem vacilar, com plena segurança, com grande convicção. Quando nós trazemos essa peneira para o caso do adultério, que é o tema que estamos falando, então, se você ouvir uma proposta, meu irmão, nesse sentido, então você deve se perguntar se tal proposta está de acordo com a bondade de Deus. Então, facilmente,
você vai dizer assim: não está de acordo com a bondade de Deus, porque Deus criou o amor, e essa proposta é a perversão do amor, então não está de acordo com a bondade de Deus. Então rejeite de imediato. Você deve perguntar também: essa proposta está de acordo com a justiça de Deus? E você vai se responder: ora, se praticar a justiça é ter prazer em andar corretamente, agradando a Deus, essa proposta de adultério que eu estou recebendo é tudo de ruim para o meu andar com Deus. Tudo de ruim. Então vou rejeitar imediatamente. E por fim, você deverá se perguntar se essa proposta de adultério que você recebeu está de acordo com a verdade de Deus. Então, facilmente você vai responder: não está de acordo com a verdade de Deus, porque a verdade de Deus diz assim: não adulterarás, no 7º mandamento, e essa proposta está vindo de encontro a ela. E assim, meu irmão, facilmente você vai identificar as armadilhas, vai reprová-las e vai continuar andando na luz, porque você andando na luz, você anda na bondade, na justiça e na verdade. É a forma de se precaver. E essa tarefa de analisar essas propostas deve ser feita com muito cuidado, com muito critério, com muita atenção. Você deve estar, como dizemos, ligadão, esperto, para analisar bem essa proposta. Porque no versículo 10 de Efésios 5 diz assim: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Está vendo? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que é provar? Testar. Fazer o teste. Fazer a prova. Não estando de acordo com a agradabilidade do Senhor, a proposta deve ser rejeitada de imediato. Além disso, o nosso andar na luz funciona como espelho, meu irmão, para o ímpio. O ímpio, ele, diante do nosso procedimento santo, ele vê a sua depravação. Ele vê. Pensa que não vê, ele vê. Você que anda na luz, quando chega diante de alguém que está nas trevas, você funciona como espelho para ele. Ele olha assim, ele pode não dizer nada, mas ele sente o quão está distante do seu padrão. Ele sente. Ele fica com vergonha. Que procedimento desse meu amigo? Que procedimento? Então funciona como um espelho. É o choque, sabe, da luz com as trevas. As trevas ficam apavoradas diante da luz. Pergunto: seu andar diário está sendo vivido na luz? Seu andar diário está sendo vivido na luz? O que você faz quando recebe propostas indecentes, vindas de comerciais de TV, vindas de revistas obscenas, corruptas, vindas de conversas com as pessoas? Você julga se isso que você está ouvindo está de acordo com a bondade, com a verdade e com a justiça, que são as características de quem está na luz? Ou você sequer considera esses critérios? Nem sabia que era para fazer isso. Você é esse tipo de crente ignorante da palavra de Deus? Você anda como um filho da luz mesmo? Ou você anda como filho das trevas? Então, mostrar aos adúlteros o viver diário santo é sua obrigação, porque você anda na luz. É sua obrigação. Mostre aos adúlteros o seu viver santo. Segunda lição é essa. Tem uma terceira lição. Como proceder diante dos adúlteros? Em primeiro lugar, não comungue com os adultérios deles. Em segundo lugar, mostre a eles o seu viver santo. E em terceiro lugar, chame os adúlteros ao arrependimento. Chame os adúlteros ao arrependimento. Olha, irmãos, presta atenção. Não basta não viver no adultério. Não basta. Não é tudo. Não basta reprovar o adultério na vida das pessoas. Mas é preciso também chamar os adúlteros ao arrependimento. Entendeu? É preciso também essa terceira coisa, chamá-los ao arrependimento. Versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Se você, como crente, apenas reprovar o adultério do adúltero, você será como aquele médico que diagnostica a doença do paciente com precisão. Você tem isso, e tem mesmo.
pode fazer todos os exames em qualquer hospital do mundo, o diagnóstico vai ser aquele. Diagnosticou com precisão, mas não prescreveu a cura para o paciente. Se você disser, você está errado com os seus adultérios, e só isso, você não fez nada. É preciso prescrever a ele o remédio que irá curá-lo. A luz em que você vive e a luz mediante a qual você fala, rapidamente trarão às claras o adultério em que a pessoa vive. Porque todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Uma simples mensagem no WhatsApp, num grupo do WhatsApp, a pessoa diz, fala do adultério lá e defendendo aquilo, aí você entra com a sua postagem, pronto, aquilo ali, irmãos, a luz entrou, aí manifesta imediatamente o adultério ali, naquela cena. É isso que o escritor está dizendo aqui, o escritor sagrado está dizendo, manifesta imediatamente. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. A luz tem esse poder. A luz tem esse poder. Eu conto para você uma história. Um pecador, adúltero, casado, andava pela praia, cedo de manhã, fazendo suas caminhadas. Jovem, vistoso. E enquanto caminhava, dizia, graças te dou a Deus, pelo tanto de mulheres que tu tens enviado para o meu prazer. Ele era completamente cego espiritual, não conhecia nada da palavra de Deus. Então ele achava que as muitas mulheres que tinha eram mandadas por Deus para o seu prazer. E ele, casado, se alegrava com isso, ia e voltava em gratidão a Deus. Repare o nível de segredo que é que faz no homem. Certa vez ele foi convidado por um amigo para ouvir um pregador contundente, famoso, pregador da verdade. E ele foi, caiu na besteira de ir. Ele foi ouvir esse pregador. Irmãos, quando esse pregador pregou sobre o tema do 7º mandamento, esse homem caiu ali mesmo, ficou plantado ali na igreja, caiu diante de Deus ali e abandonou a vida de adultério imediatamente. Poderia não ter feito isso, mas aprove a Deus iluminá-lo, sabe, de forma eficaz naquele momento ali. Ele foi iluminado. Foi o que aconteceu. Aquilo que ele julgava que era bênção de Deus, as muitas mulheres que vinham a ele, por causa do nível de torpor e cegueira espiritual em que ele vivia, foi-lhe revelado pela luz da palavra do pregador, que ele estava cometendo o tipo de pecado mais abominável contra o verdadeiro amor. E isso fez cair e deixar o tal pecado. Foi isso que aconteceu. A luz, irmãos, manifestou as trevas que havia no coração daquele pecador. A luz que veio das palavras de um homem santo iluminaram as trevas que jaziam, dominavam o coração daquele pecador. E ele caiu em si e deixou o tal pecado. Por isso que eu digo, assim também a sua pregação, a sua exortação, a sua chamada ao arrependimento funciona como um grito de alerta para aquele que caminha rumo ao abismo eterno. Você não sabe o que é o abismo eterno? Você não sabe os horrores do abismo eterno? Então a sua exortação vai ser um grito que poderá interromper aquela marcha fúnebre para a danação. É isso que está escrito aqui no versículo 14, percebeu? Pelo que diz, Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O seu grito, meu irmão, ao pecador, que ele vai dizer que ele está dormindo, vai dizer que ele está morto, vai dizer que ele pode se levantar dentre os mortos. O seu grito vai mostrar ao pecador a necessidade dele, desesperada, de ser iluminado por Cristo, para que ele não se perca eternamente. Segundo Samuel, capítulo 12, os irmãos sabem que Davi cometeu adultério com Batseba. Ela engravidou e ele planejou matar o marido, ou planejou que o marido viesse da frente da batalha para se deitar com sua esposa, e como era naqueles dias, assumiu o filho que nascesse seria tido por seu, porque não havia DNA.
Aí o soldado veio da frente de batalha, se negou a deitar-se com sua esposa, por conta do constrangimento, meu senhor na guerra, meus colegas na guerra, e eu aqui, numa boa, deitado em casa com minha esposa, me alegrando. Não vou fazer isso. Davi o embebedou 2 vezes, e ele não sabia de nada, né? Era apenas o efeito moral, a consideração moral que ele tinha com seus companheiros que estavam na frente de combate. Mas o rei queria que ele se deitasse com sua esposa né? Para que o filho que iria nascer, que ela já estava grávida ali pelo primeiro mês, fosse tido como seu. Ele não se deitou. Então o rei intentou um estratagema maligno, mandou uma carta pela mão do próprio soldado para entregar ao general na frente de batalha, para que o general, ao ler aquela carta, colocasse aquele homem na frente de combate, onde a luta fosse mais renhida, para que ele logo morresse. E ele leu a carta, o general leu a carta, dobrou a carta. Muito bem, obrigado, Urias. E colocou Urias na frente de combate, onde a luta estava mais sangrenta, e Urias morreu. E depois disso o rei toma aquela mulher para si, e como esposa, e ela está gestando, né? E antes que a gestação terminasse, chega o profeta do Senhor para apresentar a conta. E ele diz assim, capítulo 12, a partir do versículo 1: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O profeta vai contar uma parábola. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, uma cordeirinha, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que ele havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, tu és o homem. O que é que Natã está fazendo? Levanta-te, ó tu que dormes. Natã está gritando essas palavras para Davi. Levanta-te, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos. Desperta, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Te arrepende do teu pecado. É isso que o profeta Natã está dizendo para Davi, exortando, alertando, irmãos, para que fuja da ira vindoura. Arrepender-se de tão horrendo pecado e vir para a luz, vir para a vida. É isso que você deve gritar. Arrependa-se de tão horrendo pecado e salve sua família. Arrependa-se de tão horrendo pecado e reabilite o legítimo amor pela vida. Eu aplico e digo o seguinte: você chama os adúlteros ao arrependimento? Chama? Você mostra aos adúlteros que eles estão na rota de colisão com a ira de Deus? Você incomoda os adúlteros, colegas de trabalho, com as suas exaltações? Ou você tem medo de perder as amizades, ou a amizade deles, e aí fica calado, covardemente calado, cúmplice? Você tem medo de perder o emprego? E por isso não exorta o seu patrão? O patrão vive no adultério, você conhece a esposa dele, você não adverte, não tem nada, está calado, covardemente calado. Muitas vezes até cúmplices, é esse o seu caso? O crente não age assim. O crente exorta o adúltero, sim, ele exorta a que se arrependa, porque Deus manda que ele faça assim, mesmo que seja o rei, como fez Natã. Eu repreendo o adúltero, mesmo que seja o rei. É assim que o crente deve fazer. Chame, meu irmão, portanto, os adúlteros ao arrependimento. Eu concluo dizendo o seguinte: nós estamos vivendo no meio de uma geração que é igual à geração de Sodoma e Gomorra, se não for pior. Os crentes estão sofrendo pressão de todos os lados quanto à transgressão do 7º mandamento. Eu sei disso. Os crentes sofrem pressão. Ou você trata esse pecado como abominável, como ordena a Escritura,
ou você vai incorrer nele. As igrejas estão, infelizmente, cheias de casos assim. Sabemos disso, irmãos. Cheias de casos assim. Nesse caso, irmãos, o seu testemunho vai a zero. Os seus colegas não terão qualquer respeito por você. Fulano é crente, mas diz no adultério, vem querer falar com a gente. Não tem respeito. Você está fazendo o contrário daquilo que a Escritura ordena, contribuindo para a destruição do amor, para o estabelecimento, para o esfacelamento das famílias, para o aviltamento do sexo, para a sua banalização, está contribuindo para o apodrecimento da sociedade. Se você proceder assim, estará contribuindo para povoar o inferno, que é para lá que vão os adúlteros. Também, meus irmãos, não podemos andar de mãos dadas com os adúlteros, em comunhão, sem eles ferir a consciência profundamente. Precisamos ferir a consciência deles profundamente. Evidentemente, com jeito, com mansidão, porque a verdade tem que ser dita com mansidão, mas precisamos ferir. Não podemos ficar sem lhes apontar o pecado, com medo de perder amizade, com medo de perder favores recebidos, com medo de perder salários, dinheiro, bens que provêm deles. Não tenha esse medo. Se eles forem para o inferno, mas vão ouvindo as exortações da boca do crente. Se eles forem, não terá sido por falta de aviso claro. Cúmplice é que eu não serei. Diga assim: cúmplice é que eu não serei. Você vai para o inferno, você vai saber por que é que vai. Eu estou lhe alertando para evitar que você vá. Diga assim ao seu colega, ao seu parente, diga dessa forma. Deixe que ele se escafeda, que vai embora, que corte a amizade, se for o caso. Deixe para lá. Você não perde a amizade por outros motivos? Não é isso, na verdade. Que posição você vai assumir diante de tudo isso, meu irmão? Você ouviu a verdade, o que é que você vai fazer com a verdade? Vai abafá-la ou vai praticá-la? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Amém.